capítulo de número 4. O Senhor tem falado muito no meu coração a respeito desse tema. Eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem trabalhado no meu coração. O tema da nossa mensagem hoje é uma vida dedicada a Deus. Uma vida dedicada a Deus. Vamos conversar um pouco sobre isso, ver o que a palavra tem a dizer a respeito disso. Todos acharam? Amém? 1 Timóteo 4,8 diz assim: o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Pode se sentar em nome de Jesus. Deus querido e santo, fala conosco através da sua palavra. O Senhor já tem falado conosco desde o início deste culto, que agora não seja diferente. E, Senhor Pai, em nome de Jesus, todas as atenções estejam agora na Tua palavra, Pai. Que em nome de Jesus eu venha diminuir e o Senhor apareça, Senhor Pai, através de minha vida. Que os meus irmãos possam ser edificados por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler de novo esse texto, só que eu vou ler aqui acrescentando alguns esclarecimentos acerca de duas palavrinhas importantes desse texto. Ele começa dizendo assim: o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se, e esse exercitar-se aqui tem a ver com praticar, ou uma atividade que se pratica para aperfeiçoar ou desenvolver. Então esse exercitar-se é alguém que busca uma atividade que o desenvolva, que o aperfeiçoe, que traga crescimento para ele. Exercício físico nós sabemos que tem essa consequência, né? Nós nos exercitamos, vamos para a academia para que cresça músculo, né? Nós possamos ficar mais fortes. E na vida espiritual não é diferente, na vida com Deus não é diferente. Mas exige-se uma prática. Diga assim, prática. A dedicação sem prática não existe. Pois a dedicação é uma vida que pratica aquilo que se ouve, aquilo que se aprende do reino da palavra de Deus. É alguém, como vai dizer lá no final do Sermão do Monte, Mateus capítulo número 7, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Não somente ouvir, o apóstolo Tiago também vai falar acerca de fé e obras, vai falar como vã é uma fé que não traz consigo a prática das boas obras. Ou seja, o evangelho sem prática de evangelho não é evangelho. Ele pode ser tratado como uma teoria, como um conceito, como uma outra filosofia. Nós ouvimos várias filosofias por aí, e pessoas discutem termos filosóficos, elas discutem sobre aquilo que alguém falou, e fica tudo na área da meditação, nunca sai para um ponto prático, uma aplicação prática na vida das pessoas. O evangelho ele vai muito além de uma vã filosofia. O evangelho ele tem uma atuação diária nas nossas vidas. Mais do que religiosidade, mais do que termos uma vida religiosa, onde nós participamos dos cultos, participamos das programações, saímos de nossas casas nos domingos pela manhã e estamos aqui na casa do Senhor, na escola bíblica dominical, depois estamos aqui à noite no culto. Vai além de práticas religiosas, mas tem a ver com uma vida dedicada a Deus, que é o tema dessa mensagem. E o versículo continua: mas exercitar-se na devoção. Outra palavra que eu quero frisar. Essa palavra devoção tem a ver com ação de dedicar-se a algo ou consagrar-se. Ação de dedicar-se a algo ou consagrar-se. Vamos ler de novo com os esclarecimentos. Exercitar-se, ou seja, ter uma vida ativa na prática, na devoção, na dedicação. Alguém que é dedicado ao Senhor. Aqui a outra palavra é consagração. Alguém que é separado para um fim, para um propósito. Aí sempre houve consagração, santificação, né? Porque santificação tem a ver com isso também. Com alguém que é separado, e a gente pensa no quesito que nós somos separados do mundo e fica somente assim, separado do mundo. O mundo tem pecado, o mundo tem coisas ruins, então fui afastado do mundo para uma vida de santidade. Mas ele vai além disso. Você sim foi afastado, tirado do mundo. É exemplo do que nós temos na palavra do Senhor acerca do Egito, que é considerado um mundo
que é uma tipologia do mundo. Nós somos tirados sim do mundo, do pecado, da escravidão, da morte, de todas essas coisas. Mas fomos tirados com um fim. Fomos tirados com um objetivo, não simplesmente por tirar. O equibalo tem a ver com alguém que é enviado para uma missão. Nós somos eclésia sim, né? A assembleia, a reunião dos chamados para fora, mas também somos equibalo, aqueles que são enviados para dentro. Para dentro da onde, pastor Pierre? João 17 vai nos esclarecer. Pai, não olhe para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Somos enviados para onde? Para o meio do Egito. Somos enviados para onde? Para o meio do mundo. Para que nós possamos ser o quê? Sal e luz da terra. Mas sem a prática do Evangelho, não há como sermos luz e sal. Até porque a luz que nós temos não vem de nós mesmos. Quem aqui um dia pensou que a lua emite luz própria? Alguém já pensou? Quando você era criança, talvez, né? Quando eu era criança eu pensava, olha como a luz brilha, a lua brilha. Quando a gente é criança, a gente pensa assim. Mas quando a gente cresce, a gente vai entender que a lua não emite luz dela própria. Ela reflete a luz de quem? Do grandão, do poderoso, o sol. Ela mesma não tem luz em si própria. E nós, quando se trata de Deus, é exatamente assim. A luz não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor Jesus. Ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. O apóstolo João vai dizer acerca disso. A luz do mundo, ela veio a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Mas a luz é o Senhor Jesus. E não tem como eu e você sermos sal e luz nessa terra sem a prática do Evangelho. Sem o quê? Sem viver como Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o arquétipo da humanidade. Sabe o que é arquétipo? Pense em um bonequinho que você brincava quando era criança, os meninos aqui, ou uma boneca. As meninas que brincavam de boneca. Você tinha um menino que brincava de boneca, por favor, né? Mas pense num bonequinho. Aquele bonequinho vem de um arquétipo, de um modelo, de um molde. A partir do molde, a partir do arquétipo, se faz então todos os outros bonequinhos. Jesus é o nosso arquétipo. Quando olhamos para Jesus, entendemos quem somos, o que devemos fazer, por que nós estamos aqui sobre essa terra, olhando para Jesus. Ele é o nosso arquétipo. E nós precisamos olhar para Jesus e não simplesmente ficar olhando, mas imitar a Jesus. Como vai dizer ali em 2 Pedro, se eu não me engano, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, aqueles que imitam o Senhor. Há um filme que eu sei que você já deve ter assistido, né? Em seus passos, o que Jesus faria, ou em meus passos, o que Jesus faria. É a pergunta que se fazemos todos os dias. Nas situações que nos deparamos, os problemas e dificuldades que enfrentamos, o que Jesus faria nessa situação? A vida do cristão consiste em imitar a Cristo. Por isso que nós temos a palavra. Por isso que os apóstolos fizeram questão de deixar escrito tudo aquilo que Cristo fez quando ele estava por sobre essa terra. O cuidado dos apóstolos para que o evangelho do Senhor não se perdesse era muito grande. Você olha para o apóstolo Paulo falando com Timóteo, ele fala assim, estão pregando um outro evangelho lá. Estão pregando um evangelho diferente em Éfeso. Vai lá e ajusta as coisas. Ajusta a doutrina. Estão ensinando outra doutrina. Ele vai falar que são até doutrinas de demônios. E o cuidado dos apóstolos, dos discípulos, em preservar o evangelho do jeitinho que ele é, sem distorcer o evangelho. E nós temos hoje à nossa disposição, escrito aqui, em várias versões, em várias cores, de capa dura, de todas as formas que você pode imaginar. Mas essa palavra aqui, ela vai nos mostrar quem é Jesus. Essa é a revelação maior acerca de quem é o Pai e de quem é o Filho. Não tem como eu querer ter uma vida de prática cristã, uma vida dedicada ao Senhor, sem eu ter a palavra de Deus na minha vida. E eu volto de novo a repetir, voltar de novo a repetir não tem nada, mas o que eu falei semana passada, de crentes que não leem a palavra do Senhor, de crentes que não meditam na palavra do Senhor, de crentes que não buscam naquilo que é a verdade das suas vidas, e vivem se enganando. A própria palavra vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é só um chavão que foi usado na política, é a verdade
querido, se a gente conhecer a verdade do Evangelho, se a gente conhecer a verdade do Senhor Jesus, seremos libertos do pecado, da escravidão, da morte e de uma vida inútil, de uma vida que não leva a lugar nenhum. Olha para o sábio em Eclesiastes, ele olhou para a vida, ele experimentou tudo, ele falou: tudo é vazio, tudo é vaidade, não há fim em si próprio nas coisas dessa terra. Mas nós estamos tão deslumbrados com aquilo que nos é oferecido todos os dias por Satanás, que muitas vezes trocamos, como vemos na palavra de Deus, tudo aquilo que são as promessas de Deus para sobre as nossas vidas por um prato de lentilha. Trocamos tudo aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós por uma vida vazia e sem sentido. Andamos cabisbaixos, entristecidos, às vezes até depressivos, sem um sentido para a vida. Quando nós temos o Evangelho, quando nós temos Cristo, quando nós temos a verdade, o caminho e a vida por sobre nós, nós precisamos olhar para Jesus e imitá-lo. O apóstolo Paulo vai falar assim: ó, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele vai dizer isso mais de uma vez: me imitem, olhem para o exemplo que eu estou dando para vocês. Nós temos exemplos vivos que nós podemos olhar. O apóstolo Paulo vai dizer também que nós somos uma carta. Uma carta. O título dela pode estar lá: Filho de Deus. Mas quando se lê a carta, qual é o conteúdo da carta? Graças a Deus, porque o Senhor ele tem trabalhado nos corações e nas vidas, e nós temos exemplos vivos de pessoas que vivem para o Senhor. Temos exemplos que nós podemos seguir aqui por sobre essa terra, pessoas perfeitas, não longe disso, mas pessoas que se dedicam ao Senhor. Nós precisamos olhar para aqueles que estão nos discipulando, aqueles que estão nos orientando, aqueles que estão nos pastoreando, nos liderando. Eles são os nossos exemplos. Você vai ver em 1 Timóteo, quando fala acerca dos requisitos para os diáconos, para os presbíteros, e o que vai ter nos dois é que ele seja exemplo em tudo. Que ele seja exemplo em tudo, seja atestado e depois de aprovado, ele possa exercer o ministério. Nós temos pessoas pelas quais nós podemos olhar e ver: ó, ela está buscando fazer a vontade de Deus, ela tem uma vida dedicada ao Senhor. Mas a pergunta que nós devemos fazer hoje não é se nós temos essas pessoas, mas se somos essas pessoas. Todos nós aqui somos cartas. O título da carta, eu sei que você vai poder dizer comigo, é Filho de Deus. Jesus nos comprou com alto preço, somos filhos de Deus. Mas o conteúdo dessa carta, porque o mundo está nos lendo. O mundo está nos lendo diariamente. O mundo está com os olhos em você, querido. Por isso que a gente fala muito acerca do testemunho, né? Cuidado com o testemunho, cuidado com o que se fala, cuidado onde você anda. Porque o mundo está de olho em você, querido. E você pensa assim: ah, mas é problema dele, eu sei quem eu sou. Não, nós temos uma responsabilidade de levar a luz de Cristo por onde nós andamos. Nós acabamos de falar aqui. Temos uma responsabilidade de levar o Evangelho que salva as pessoas. Já diria Francisco de Assis, né? Prega o Evangelho se necessário, use palavras, porque nos dias que nós vivemos, onde muito se é falado e pouco se é vivido, atitudes falam muito mais do que palavras. Há uma frase que eu já repeti aqui várias vezes: eu quero ouvir o seu discurso, mas suas atitudes gritam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. E no mundo de hipocrisia que nós vivemos hoje, onde nós temos muitos com fachada, com uma bela e adornada fachada, mas quando nós olhamos os frutos, porque conhecereis a árvore pelos seus frutos, nós vemos que não tem nada a ver. Como diria lá em 2 Timóteo, com aparência de piedade, todavia negando em real valor que isso tem. Muitos andam assim, mas não deve ser assim. Muitos pregam a Jesus por opção egoísta, vai dizer o apóstolo Paulo. Mas a pergunta é: você, ou melhor, faça essa pergunta: eu. Nós sempre temos esse costume de na ceia fazermos uma autoanálise. Mas eu gosto muito do pastor Luciano de Subirá, e ele fala algo muito importante. Melhor do que uma autoanálise é uma análise do alto. Sabe por quê? Porque se a gente vai fazer uma autoanálise, por muitas vezes a gente maqueia. Por muitas vezes, por conta do nosso orgulho, do nosso ego, a gente não quer revelar realmente como estamos por dentro.
E a gente desfaz, a gente maqueia. Mas uma análise do alto. Quando a gente faz uma oração como o salmista, fala assim: Senhor, sonda o meu coração. A minha casa, esse meu coração, entra lá dentro com uma lanterna, entra e ilumina tudo que tem lá dentro. Como os homens fogem da luz que nós vemos em João, eles fogem da luz para que as suas obras não sejam expostas. Mas os filhos da luz, eles vêm em direção da luz. Porque perante Deus, querido, você não tem que ter medo de expor o seu erro e o seu pecado, porque Ele é aquele que tem o poder para te curar, para te transformar, para te libertar, para te limpar de todo pecado. Como vai ser em 1 João? Aquele que confessa os seus pecados, Ele é fiel para perdoar todos os pecados e limpar de toda a injustiça. Em Apocalipse, lá no finalzinho, vai dizer assim: ó, lavem as suas vestes no sangue do Cordeiro. Vai dizer até que é bem-aventurado aquele que faz isso. Muito feliz é aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, na presença de Deus, não tente esconder o seu pecado. Não tente fugir do Senhor, como fez Adão. Não tente terceirizar a culpa, como fez Adão. Mas abre o coração para Deus e fala assim: Senhor, sonda-me nessa noite. Será que eu e você temos coragem de fazer essa oração hoje? Amém. Aleluia. Senhor, sonda o meu coração e vê se há algo bom dentro de mim. É uma oração que temos que fazer todos os dias, pois estamos num processo chamado santificação, onde a cada dia nos despimos do velho homem e da velha natureza e nos vestimos da nova natureza, que é a imagem semelhante de Cristo Jesus. Estamos num processo de aperfeiçoamento, diferente do pensamento positivista, da filosofia, que diz que o homem por si só vai evoluindo e evoluindo até chegar no estado de perfeição. Sabemos que isso não funciona por causa do pecado. O homem, por mais que ele evolua em várias outras áreas, como tecnologia, indústria e tudo mais, ele nunca vai evoluir na sua moral e ética por completo por causa do pecado. Ele nasceu no pecado, foi concebido no pecado. Ou seja, positivismo não funciona no reino. Mas santificação é diferente, porque não somos nós que nos santificamos, mas é o Pai que nos santifica através do Espírito Santo. É Ele que nos aperfeiçoa através do Espírito Santo, numa vida de prática, numa vida de dedicação na presença do Senhor, naquela vida que se exercita na devoção. O exercício, como sabemos, do corpo, ele traz consigo muitas dores. Para se exercitar, o seu corpo nunca vai ter vontade. Você sabia disso? O seu corpo não quer exercício. Ele quer ficar tranquilo. Quanto mais gordura para ele, é melhor, porque é segurança. Isso é para o seu corpo, tá? Tá certo? Tá certo? Olha, amém? Seu corpo ele nunca vai querer um exercício. Então, se você espera, quem aqui faz academia? Alguém faz academia aqui? Faz algum exercício físico? Se você esperar vir uma vontade de ir à academia, você nunca vai. Você nunca vai. Por isso que é recomendável que você faça academia em dois, porque quando um não tem vontade, o outro vai falar assim: vamos. Né? Por um bom tempo eu tive o Luciano como meu companheiro de academia, né, Luciano? E o nosso horário de academia era 6 horas da manhã, às vezes, né? A gente acordava 5 e pouco, e era para fazer academia antes de entrar no serviço. Daí ficava mais difícil ainda, né? Porque entre dormir e fazer exercício, né, o nosso corpo com certeza vai querer ficar dormindo. Mas tinha o Luciano que me incentivava. Falava assim: ó, vamos lá, bora lá, faz preguiça. E muitas vezes eu incentivei ele também. E na vida espiritual, na vida com Deus, não é diferente. A sua carne, por conta do pecado, nunca vai querer buscar a santificação e as coisas do Senhor. A sua carne nunca vai querer buscar a dedicação de uma vida de prática no reino de Deus. Nunca que ela vai querer. Por isso que você nunca vai falar assim: uau, que vontade estou de orar hoje. A não ser que você já tenha um relacionamento com Deus. Você entende o que eu estou falando? Ou você fala assim: hoje eu vou jejuar até 6 horas da tarde. Que gostoso. Você pensa assim? Alguém pensa assim? Né? Se você pensa, me explique qual é o segredo. Porque se tem algo que nos mortifica a carne, é o jejum, né? Um dia eu posso falar, eu esmurro a minha própria carne. Mas se a gente for esperar uma vontade para que a gente se dedique ao Senhor, esquece, querido, não vai ter. A sua carne está em luta constante com o seu espírito. Leia Gálatas. A carne e o espírito estão sempre em
coisas da carne. Aquele que é carne inclina para as coisas da carne. Ela quer buscar prazer, ela quer buscar satisfação, ela quer buscar reconhecimento, ela quer pensar somente nela. É isso que sua carne quer. A sua carne fala assim: olha, eu vou me preocupar com os outros, sai fora, tenho mais o que fazer, cuidar da minha vida. A sua carne é assim, é egoísta. É como diria Leidson, né? A raiz do pecado é o egoísmo. A sua carne é assim, querido. Então, se você for esperar na sua carne, na força do seu braço, pensar positivista, né? Não vai funcionar. Mas aquele que é espiritual se inclina para coisas do Espírito Santo. Aleluia. E o diferencial que nós temos, eu já disse aqui, é o Espírito Santo. É aquele que todos os dias fala aos nossos ouvidos: ó, você tem que orar. Ó, você tem que ler a palavra. Ó, você tem que perdoar aquele irmão que você não quer perdoar. Ó, eu estou te mandando fazer isso, faça. O Espírito Santo fala conosco, querido. Você crê assim? Ele é Deus vivo, ele fala conosco. Mas como eu venço, pastor Pierre? Você já tem aquilo que você precisa para vencer. O próprio Espírito Santo, e dentre os frutos dele, o domínio próprio. Eu já falei isso aqui semana passada. E o que é o domínio próprio? O domínio próprio é o seguinte: eu tenho que fazer exercício essa semana, não posso faltar. E você acorda de manhã, aquela preguicinha tia Jéssica fala assim: minha cara está falando para não ir. Minha cara gritando: fica aí, para de ser bobo. Né? Para que fazer exercício? O domínio próprio, sabe o que é? Você fala assim: a carne não quer, o meu corpo não quer, mas eu vou mesmo assim. Mesmo não querendo, mesmo me arrastando. É igual você indo trabalhar toda manhã. Ou tem alguém que vai frisar o trabalho? Imagina que a Maria não, mas eu quero trabalho. Não vai, né? Fica na casa, você quer, né, em casa. A sua carne, querido, nunca vai querer a vontade de Deus. Mas você tem o domínio próprio através do Espírito Santo. Você vai ver Romanos no capítulo número 6. E o apóstolo Paulo vai falar assim: ó, não usem os membros do corpo de vocês para o pecado. Não se deixem dominar pelo corpo, pelos membros de vocês. Mas agora, através do Espírito Santo, façam morrer os atos da carne. Através do Espírito Santo, o apóstolo Paulo vai dizer: esmurra o seu próprio corpo. Ou seja, mesmo quando o teu corpo diz não, você vai e diz sim. Aleluia. Pela autoridade do nome de Jesus, você diz sim, eu vou fazer a vontade de Deus. E você pega a sua Bíblia e medita na sua Bíblia. Você pega e separa um tempo de oração e busca e clama a presença do Senhor. Mesmo sem vontade. Claro que vai ter momentos que você tem vontade. É óbvio, é óbvio. Mas, queridos, a disciplina está em fazer quando não se há vontade. E o Senhor espera que sejamos disciplinados para as coisas dele. Nós acabamos de ver aqui: exercitar-se na prática da devoção. Uma vida consagrada, separada com um fim, com um propósito. Vamos ler mais um texto. Tito 2,14. Outra pastoral de Paulo. Eu gosto muito das pastorais particulares. Tito 2,14. Glória a Deus. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar. Ele quem? Ele quem? Jesus, versículo 3, está vendo? Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu. Foi o que eu falei: ele nos tirou do Egito, ele nos lavou com o sangue do Cordeiro, e hoje temos direito de entrar na presença de Deus com ousadia, com alegria. Mas não parou aí. É um povo totalmente seu, exclusivo, separado. Particularmente aqui tem a ver com exclusividade, tem a ver com aquele que é consagrado. Mas ele diz assim, ó: dedicado à prática de boas obras. Há um fim. Não somos salvos pelas obras, já diria Luciano Subirá, mas para as obras. As obras, queridos, são uma consequência daquilo que o Senhor faz dentro de nós. A prática cristã tem a ver com algo que acontece de dentro para fora, diferente da lei, que é externo. Não tinha poder de trabalhar quem eu sou por dentro, não tinha poder de trabalhar na minha identidade.
faz, já disse isso aqui, mas o que você faz diz muito a respeito de quem você é. Aleluia. Você não é o seu pecado, mas se você peca cotidianamente, se você tem uma vida que é prática de pecado, isso vai dizer muito a respeito de quem você é. Se você é do Senhor ou se não é. Se você vive uma vida egoísta, isso vai dizer muito a respeito de quem você é. Nós temos que começar a pedir, Senhor, trabalha dentro de mim, de dentro para fora. Isso é um trabalho diário do Espírito Santo em nós. Nós precisamos estar atentos. E nós estamos tão ocupados com as nossas atividades, com os nossos trabalhos, buscando as nossas riquezas aqui nessa terra. E não é pecado você trabalhar e conquistar, querido. O Senhor tem nos abençoado com vários empregos aqui, nós ouvimos aqui hoje. Glória a Deus. Mas o reino é em primeiro. O reino é em primeiro, isso é inegociável. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E as demais coisas são acrescentadas. Acabamos de ouvir aqui que têm sido acrescentadas. Mas a pergunta é, você está buscando o reino? Aleluia. Você está atrás do quê? Será que você não está socando ar? Será que você não está lutando em vão? Buscando simplesmente para essa terra, sendo um miserável? Mas é isso. Aquele que busca somente a Deus pelas coisas deste mundo é o mais miserável de todos os homens. Eu sei que você não é miserável, querido, mas pare de agir como um, em buscar somente as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, tendo o seu Deus no seu próprio ventre. Temos que pedir, Senhor, trabalha dentro de nós. Tito 3,14, vamos ler também. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. João 15, a videira e os frutos. Aquele que tem uma vida dedicada, com certeza produz frutos. Aquele que tem uma vida disciplinada com Deus, com certeza você vai ver frutos dessa pessoa. É natural, queridos, é uma questão de consequência. Só que muitas vezes nós queremos burlar o sistema, queremos pegar atalhos, queremos muitos frutos, queremos muito resultado final, mas não queremos passar pelo processo até a chegada do fruto. A dedicação, a se levantar todas as manhãs, como aquele que vai fazer uma academia, mas aquele que quer se exercitar na devoção, acordar todos os dias pela manhã e falar assim: Pai, o que tu queres que eu faça hoje para o Senhor? Senhor, quem que eu tenho que abençoar hoje? Quantas pessoas você abençoou essa semana? Não responda para mim, por favor. Na vida de quantas pessoas você foi bênção essa semana? Porque eu te digo, teve oportunidade disso. O Senhor sempre nos dá a oportunidade de sermos bênçãos na vida de alguém. O Senhor sempre nos dá a oportunidade de transmitirmos o Evangelho a alguém. O Senhor sempre vai nos dar a oportunidade para fazer a vontade dEle. Aqueles que pensam que oportunidades só acontecem no meio do culto, esqueça, querido. Aproveitem bem todas as oportunidades, ou seja, todos os dias Deus tem nos dado oportunidade para fazer a sua vontade. Deus. Aleluia. Aproveite, porque os dias são maus. Aproveite, porque os dias são maus. Marcos 10, 45. Abre lá. Se alguém tiver, cadê? Mateus, o pessoal quer bateria? Peça para mim, só para eu pegar o meio do horário, que meu cara na live. Marcos, capítulo 10, verso 45. Tá. Se botar o bloqueio, tem meu relógio ligado. Obrigado. Todos acharam? Marcos 10, verso. Cadê aqui? 45. Dedicação no serviço. Aqui. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A prática da devoção tem a ver com o serviço.
Somos servos. Eu vou te repetir para você lembrar. Somos servos. Não é proibido que você seja servido. Não é proibido. Não é proibido que você seja alcançado por alguma bênção, que alguém faça alguma coisa para você. Mas esse não é o propósito da sua vida. O propósito da sua vida é servir. O propósito da sua vida não é receber, mas é dar. O apóstolo Paulo vai dizer assim: vocês já são ricos. Vocês já possuem tudo que vocês precisam em Deus. Por que ele diz isso? Porque agora que eu tenho tudo no Senhor, o que me resta é começar a dar. Só busca aquele que não tem. Aquele que tem, dá. No reino. Estamos aqui para servir. Mais um texto. Filipenses 2:5. Como eu falei, Jesus é o nosso maior exemplo. Olhamos para Jesus e entendemos o que devemos fazer. Filipenses, Efésios, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Olha o que a palavra vai nos dizer. Todos acharam? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Diga: a minha atitude precisa ser a mesma de Cristo. E eu vou continuar. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, o nosso maior exemplo. Ele é Deus, queridos. Sempre foi e sempre será Deus. Há uma passagem que é muito importante na palavra do Senhor, quando o Senhor lava os pés dos discípulos. Vocês lembram dessa passagem? Na última ceia, ele está sentado com os discípulos na mesa. De repente ele se levanta, coloca uma toalha em volta dele aqui, se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos. A princípio, Pedro fala assim: não, o Senhor vai lavar meus pés. Provavelmente a gente faria a mesma coisa que Pedro, né? Como que pode o mestre lavar meu pé? Não, Senhor, não mexa não. Eu falo assim: Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Eu falo: não, se o negócio é esse, então lava tudo. Não, você já está limpo pela palavra, eu tenho que lavar só os pés agora. E ele começa a lavar os pés dos discípulos, inclusive de Judas. Ele lava os pés de todos. E ele fala assim: vocês me chamam de mestre, e está certo, eu sou. Se eu que sou o mestre servi a vocês aqui agora, lavei os pés de vocês, vocês devem fazer da mesma forma. Aleluia. Lavar os pés uns dos outros. A função de lavar o pé era do menor escravo da casa. O menor escravo da casa. Olha que interessante, Jesus não deixou de ter a identidade dele. Ele sabia que ele era Deus. Ele sabia quem ele era e sempre soube. Né? Você lembra dele no Getsemane, quando eles vão perguntar lá quem é Jesus, ele fala: eu sou, que é um dos nomes de Deus. Ele sabia quem ele era, mas ele não tomou por usurpação o fato dele ser Deus, ou seja, não se apegou a isso a ponto de não servir, de não se colocar na forma de servo. Querido, você é filho de Deus? Sim. Você é amado do Pai? Sim. Você tem várias bênçãos e coisas que o Senhor te entrega todos os dias? Sim. Mas não se apegue a isso. Você ainda é servo. Deus. Quem é que gosta de filho de gente rica que é mimado? Ninguém gosta, né? Tem esse estereótipo nos filmes, né? Realmente o filhinho do rico, ele é mimado. Né? É muito ruim, né? Tem tudo que quer, e ele fica, bate o pé por qualquer coisa, é birrento. Papai me dá. Nem quem já assistiu a Fábrica de Chocolate, o filme? Lembra da menininha lá? Eu não lembro o nome dela, que era a mimada. Mas o pai dela dava tudo para ela. Tudo você pode imaginar. Ele dava para ela, a ponto de colocar uma fábrica inteira para trabalhar só para conseguir algo que a filha dele queria. Nós não somos filhos mimados e birrentos. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Ele não te dá vários presentes todos os dias. Ele não te abençoa todos os dias para que você pense que é algo que você não é. Você ainda é servo. Você ainda está aqui para lavar os pés dos seus irmãos, até dos Judas que aparecem no caminho. Amar quem faz aquilo que a gente espera é muito fácil. Até os fariseus fazem isso. Mas amar os inimigos
É isso que Deus espera de nós. Orar por aqueles que nos ofendem. É isso que Deus espera de nós. Dar a outra face àquele que nos bate na face. É isso que Deus espera de nós. Sofrer o dano é algo que Deus espera de nós. Sofrer por fazer o que é certo é algo que Deus espera de nós. Já falamos disso semana passada. Essa vida do cristão, queridos, que traz sofrimentos consigo, é isso que Deus espera da gente. Já diria o apóstolo, porque participar do sofrimento de Cristo é um privilégio. Sofrer por amor a Cristo é um privilégio. Então, querido, não pense que você é aquilo que você não é. Você é filho, sim, mas olha para Jesus. Ele foi servo. Ele dedicou todo o seu tempo de vida aqui para os outros. Jesus morreu numa cruz não por ele próprio, mas por outros. Ele foi atrás dos pequeninos. Ele deu atenção aos pequeninos. Ele curou. Ele restaurou a dignidade de pessoas. Ele se voltou para o órfão, para a viúva, para o necessitado. E essa é a religião que Deus espera de nós, né? Devemos nos contaminar com as coisas do mundo e devemos dar atenção àqueles que precisam. Mas em tempos de egoísmo é complicado falar sobre isso, né? O que nós mais buscamos são coisas para nós. Tudo gira em torno do eu. Nós temos que pedir, Senhor, transforma-nos, trabalha em nós, Senhor. Amém. Lucas 22, 27, corre lá. Esse texto é interessante. Lucas, capítulo de número 22, verso 27. Obrigado. Aqui. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Agora vai lá comigo para João 12. Doze, 26. Glória a Deus. Quem me serve precisa seguir-me. Onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aleluia. Seguir ao Senhor tem a ver com abnegar-se, tem a ver com negar a nós mesmos. Por isso que eu perguntei, você foi bênção na vida de alguém essa semana? Você deixou de fazer algo por você para que você fizesse por outra pessoa essa semana? Amém. Sabe, a palavra do Senhor vai trazer acerca do último dia, no momento do julgamento. O Senhor vai chegar para algumas pessoas e vai falar assim, ó, eu tive preso e você não foi me visitar. Eu tive com fome e você não me deu de comer. Estive nu e você não me deu o que vestir. E as pessoas vão questionar, mas como que a gente fez isso? Ele fala assim, quando você deixou de fazer a um destes pequeninos, você deixou de fazer a mim. É verdade. Você vestiu alguém essa semana? Você deu de comer a alguém essa semana? E a comida não só física, mas o principal alimento, que é o espiritual, o pão que desceu do céu, que nos alimenta, que deve ser um pão que transborda na vida de outras pessoas. Você entregou isso a alguém essa semana? Se não, é para você começar a pensar. Se a sua vida é dedicada a Deus, ou se a sua vida é dedicada a você mesmo. A gente tem que se perguntar isso. Lucas 16, 13. Se bem que a palavra está boa, como está todo mundo quietinho, quer dizer que vocês estão pensando. Ótimo. Quero que vocês pensem nisso. Lucas 16, 13.
vai falar sobre os dois senhores. E diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a dinheiro. Não tem como, querido, você servir a Deus e servir a outros senhores. Você não vai se dedicar a Ele como Ele merece. Aquilo que você mais dedica ao seu tempo, este é o seu Senhor. Ah, então, pastor Pierre, mas eu trabalho bastante. Não estou falando disso. Você pode estar lá no seu trabalho, tudo que você faz é para a glória de Deus lá dentro também. Aquilo que você dedica à sua vida, isso é o seu Senhor. Ou quando você está no seu trabalho, você está pensando assim: quando que vai chegar o pagamento? Porque o que eu quero é o dinheiro de lá. Eu sei que a gente pensa isso às vezes, né, mas você está lá dentro para ser luz e sal. A sua vida dedicada a Deus te faz ser luzeiro neste mundo. Ele não coloca a lâmpada embaixo da cama, Ele coloca no lugar apropriado para que ilumine toda a casa, lá no seu ambiente de trabalho. Mas devemos estar pensando: Senhor, o que eu posso fazer pelo Senhor hoje? O que eu posso fazer por alguém hoje? Como que eu posso lavar os pés de alguém hoje? Como que eu posso servir alguém hoje? Pode ter certeza, se você fazer isso, vai refletir muito mais quem é o Senhor Jesus, do que simplesmente você ficar falando e não fazer nada. Com certeza vai atrair muitas pessoas. O discurso convence, o exemplo arrasta multidões. Seja exemplo em tudo. Mateus 24. Estamos indo aqui, filho. Mateus 24, 45. É a parábola do servo. Não, essa não é a parábola. Ou é? Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Nós cantamos aqui hoje: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fiéis na terra? Porque fidelidade, fé tem a ver com fidelidade. Fé tem a ver com alguém que se agarra. Eu já falei para vocês aqui a etimologia da palavra. A raiz tem a ver com alguém que está se afogando e de repente vê um tronco, se agarra com todas as forças daquele tronco, porque ele sabe que se ele soltar, ele morre. Fé tem a ver com fidelidade, com agarrar-se, com estar firme, segurando firme no Senhor. Quando o Filho do Homem voltar, vai achar fé na terra? Ele está falando aqui de um Senhor que encarregou os seus servos de algumas responsabilidades. Não somos diferentes. O Senhor colocou responsabilidade sobre as nossas vidas. O Senhor nos deu dons, o Senhor nos deu talentos, o Senhor nos deu ministérios. Para quê? Para ser reconhecido? Não, pelo homem não. O maior reconhecimento que você pode querer é do Senhor. E Ele vai dizer assim: servo bom e fiel. Esse é o melhor reconhecimento de todos, que você vai receber no último dia. Mas o Senhor te encarregou de responsabilidades no reino. Responsabilidades no reino. E só se dedica, e só se exercita na devoção aquele que é responsável. Porque levantar todas as manhãs para trabalhar sem vontade só faz quem é responsável. O responsável, o que ele faz? Ele fala assim: hoje eu não estou a fim de ir. Vou ligar para o patrão e passar um migué. Vou falar que estou com dor de cabeça, vou falar que, sei lá, estou com alguma coisa, vou enfiar o dedo no olho e ir lá no UPA para falar que estou com conjuntivite. Deus está vendo, querido, se você já fez isso aí. Eu vi os irmãos no livro da Jesus lá. O irresponsável faz isso, ele dá desculpa, ele burla, ele falta, ele não tem compromisso, para ele tanto faz. Mas o responsável, ele levanta. E levanta. Ele é disciplinado. Ele sabe que ele precisa fazer isso. O seu patrão conta com ele, a empresa conta com ele, a sua família conta com ele.
responsabilidade. Para de ser irresponsável. Comece a dedicar-se na devoção. Comece a ser responsável com aquilo que Deus colocou sobre sua vida. Ei, você que tem um ministério, você que tem um chamado de Deus, não deixe de ser responsável com isso. O apóstolo Paulo falava muito para Timóteo: cumpre o teu ministério, faz a obra de evangelista, honra aquilo que foi feito na tua vida, colocar as mãos sobre você e profetizar algo sobre sua vida. Você precisa ser dedicado, você precisa ser exemplo, você precisa ser responsável. E nós somos responsáveis? Somos dedicados? Faz essa pergunta para você aí. Você se considera alguém dedicado? No quê? Porque todo mundo é dedicado em alguma coisa. Alguns são dedicados no seu trabalho, alguns são dedicados nos estudos, né, tipo, alguns são dedicados, sei lá, no exercício. Mas a palavra hoje nos chama a atenção sobre a dedicação na devoção. No consagrado, naquele que tem um fim, um propósito estabelecido por Deus. Nós precisamos nos dedicar. Precisamos assumir a responsabilidade do nosso peito e falar: Deus, conta comigo. Não é que Deus vai perder se você não fazer nada. Ele não precisa de você a esse ponto. Mas Ele conta com você. Ele conta contigo. A gente precisa ter o temor do apóstolo Paulo e falar assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Não tenho orgulho nenhum nisso. O apóstolo Paulo falava: não há orgulho nenhum. Eu só estou fazendo aquilo que é da minha responsabilidade. Aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não posso fazer diferente. Será que temos essa consciência? Eu não posso fazer diferente. Deus me chamou. Deus me escolheu para ser luz no mundo. Está entendendo essa palavra? Amém. Amém? Louvado seja Deus. Romanos 14, 12. Vamos ler alguns textos de forma corrida agora, para podermos ir para o final. Romanos 14, 12. Depois, se você quiser essas referências, você pede para mim, eu passo para você, tá bom? Romanos, capítulo número 14, versículo de número 12. Olha o que diz lá. Assim, cada um de nós prestará contas de si diante de Deus. Ao homem está dado o direito de morrer só uma vez. E depois disso vem o quê? O quê? O juízo. Cada um vai prestar contas de si perante Deus. Isso não tem como fugir. Pierre, mas a graça te alcançou, você é salvo pela graça, mas isso não exclui o fato que você vai passar pelo julgamento de Deus. Aquilo que Ele colocou na sua mão, Ele vai exigir. Não tem como fugir disso. Não tem como burlar o sistema de Deus. Próximo texto, Hebreus 4. Filemon, Hebreus 4, 12 e 13. Pois a palavra de Deus é eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Pesado esses, né? Esses que são bons, né? Querido, você pode disfarçar, você pode maquiar na presença dos pastores, da minha presença, do pastor Abner, pastora Michele, pastora Daê. Você pode disfarçar legal. A ponto de eu falar assim: olha como esse servo é maravilhoso, esse irmão aqui é crente, de verdade. E é só maquiagem. Mas aos olhos de Deus, nada está escondido. E eu não quero te dar uma palavra de medo. Ai, Pedro, eu não amedrontar porque eu faço nada. Não é a palavra de Deus que está falando contigo hoje. Nada
nós haveremos de prestar contas. Romanos 2, 6 ao 11. Ou melhor, vamos ler o próximo. Lucas 12, 20. Isso nem eu dou a referência para vocês, vocês lerem depois. Lucas 12, 20. Você é louco ou sábio? Pode falar aí. Eu sou sábio. Você é louco ou sábio? Dá um medinho de responder nessas horas, né, José? O pastor vai dar um quartão agora com o texto, né? Não sei. Aí de costa aqui na cadeira com o quartão do texto. Lucas 12, 20. Quem é sábio, age como sábio. Não se esqueçam disso. Lucas 12, 20. Contudo, Deus me disse: louco, esta mesma noite pedirão a tua alma. Então quem ficará com o que você preparou? Louco, hoje pedirão a sua alma. A gente precisa estar atento, querido. Não dá para brincar com Deus, né, meu senhor? Não dá para brincar com o Evangelho. Não dá para brincar de ser crente. O Senhor te chama. E Ele chama a assumir responsabilidades nessa noite. Você crê assim? Em nome de Jesus. Vamos lá. Filipenses 3,19. Diz sobre a atual situação que vivemos. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Pode fechar sua Bíblia. A pergunta que vai ficar hoje é a pergunta que Josué fez para a nação de Israel. Escolham a quem vocês vão servir. Se é a Deus, se é a vocês mesmos, ou se é ao diabo. Essa é a pergunta que Deus faz para nós hoje. É a pergunta que Ele me fez hoje à tarde, quando eu estava terminando de preparar essa mensagem. Escolha a quem você vai servir. Eu já te digo, não dá para servir a dois senhores. Não dá. Não dá para servir ao dinheiro e servir a Deus. Não dá para servir a sua barriga e servir a Deus. Não dá. Quem quer servir ao Senhor hoje? Levante sua mão. Se levante no seu lugar. Aleluia. Nós vamos orar. Porque só o Senhor para nos dar força. Como eu falei, não é um pensamento positivista. Longe disso. É o Espírito Santo de Deus que opera em nós. E hoje, que você faça a oração do salmista. Que você peça uma análise do alto hoje. Em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor vai falar contigo hoje. Senhor, mostra onde eu estou errando. Pai, me mostra o que eu devo fazer. Pai, me ajuda a viver segundo a tua vontade, segundo o seu propósito. E que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações hoje. Se você precisa se arrepender hoje de algo que você tem feito diferente da vontade de Deus, faça isso hoje. Aquele que confessa, Ele é poderoso, Ele é justo para perdoar todo pecado e limpar de toda injustiça. Deus quer te limpar hoje. Deus é um Deus de segundas chances. Deus é um Deus de oportunidades. Hoje Ele está te dando uma oportunidade. Se você olha para a tua vida, lembra que eu falei no começo sobre as cartas? Se você olha para a tua carta e fala assim, poxa, o texto e o contexto não está legal na minha carta. O Senhor quer te dar uma nova oportunidade hoje. Mas você precisa ser sincero e abrir o seu coração com Ele. Amém? Vamos orar juntos? Deus querido e santo, nós ouvimos a Tua palavra. Senhor Pai, o Senhor é maravilhoso. Porque apesar de nós, o Senhor ainda vem e nos dá novas oportunidades. Senhor Pai, eu conheço algumas pessoas, se não a maioria que estão aqui. Senhor Pai, eu sei que os meus irmãos amam ao Senhor e que querem fazer a sua vontade, por isso estão aqui nessa noite. Se estão aqui para ouvir a repreensão do Senhor, é porque eles te amam, Senhor.
Nós sabemos, Senhor Pai, que aqui a palavra é pregada e na maioria das vezes nós apanhamos aqui. Se os irmãos voltam é porque amam a Ti. Senhor Pai, hoje queremos nos colocar na Sua presença e pedir, Espírito Santo de Deus, trabalhe o nosso coração. Se ainda a nossa mentalidade, a nossa forma de enxergar o mundo está de acordo com a velha natureza, e ainda os nossos objetivos são coisas dessa terra simplesmente, e ainda, Senhor Pai, nossa forma de ver o mundo está voltada para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo. Hoje transforma a nossa mente, faz uma metanoia em nós, transforma a nossa forma de pensar, renova a nossa mente, para que possamos olhar com os Teus olhos, olhar com os olhos da palavra, Senhor Pai, em nome de Jesus, sabendo, cientes da nossa missão, do nosso propósito, como o apóstolo Paulo, no início de todas as suas cartas, fazia questão de dizer: Paulo, apóstolo de Cristo, Paulo, escravo de Cristo, Paulo, servo de Cristo. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem o chamou, ele sabia que o Senhor o chamou para um propósito e dedicava-se a ele, Senhor, assim como o próprio Jesus sabia do seu propósito, tanto que no Getsemane ora e fala: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. E ele foi obediente até o fim, até a morte de cruz. Olhamos para o Senhor, olhamos para os apóstolos, olhamos para os homens e mulheres de Deus que temos de exemplo e pedimos: Deus, nos ajuda, Deus, transforma-nos de dentro para fora. Som do nosso coração nessa noite, Deus. E se há algo que precisa ser arrancado, se há algo que nós precisamos abnegar-nos, se há algo que nós, Senhor Pai, precisamos deixar de fazer, então, Senhor Pai, nos mostra, e que possamos ser obedientes àquilo que o Senhor nos mostrar. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, abençoa os meus irmãos que hoje decidiram servir a Deus. Senhor Pai, que em nome de Jesus a bênção do Senhor esteja sobre cada vida, sobre cada casa e sobre cada família, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que em nome de Jesus, queridos, aplauda o Senhor, Ele merece. Algo que o Senhor falava aqui comigo é que talvez Ele vai mostrar algumas coisas para você essa